estudar na rua, no ritmo de jogos, uma educação que é ampla, não fechada no estado da escola. Aí o objetivo do nosso trabalho foi de analisar uma experiência prática de educação popular, compreender as suas interfaces com as políticas públicas que contemplam a educação, né? Especificamente a lei de diretrizes básicas da educação, procurando reconhecer contornos entre o instituído e o instituinte. O instituído enquanto conceito e necessidade que advém da sociedade civil, e o instituinte que é aquilo que se, a partir desse instituinte, o instituindo, né? O instituinte passa como a política pública, que ela é o resultado desse processo que é lá de baixo. Pode demonstrar isso aí também, então, o papel fundamental que a sociedade civil nesse processo político, né? Nesse sentido também. Pensando também, então, as questões que vão deixar um pouco o nosso trabalho, porque as políticas públicas educacionais atuais normativam sobre a educação comunitária popular, o que está instituído enquanto políticas educacionais contempla pressupostos e perspectivas conceituais da área, e por último, os programas e projetos governamentais, se eles dialogam ou não com a diferente educação comunitária popular. Tá, nós, com metodologia, a gente fez um levantamento bibliográfico preliminar, saber a definição teórica, a pesquisa webgráfica e a seguinte organização, no caso, é educar. Um pouco a nossa referência bibliográfica, né? Os diversos documentos, e não dizer muito, acho que foi discutir educação popular no Brasil, assim, discutir Paulo Freire, vamos discutir, né? Não tem como fazer, não tem como fazer isso, então tem muitos anos também, né? Um pouco das pessoas que a gente vai tentar ler um pouquinho para o trabalho. Tá, isso que eu te disse, né? A referência para compreender os melhores aportes que tem o nosso trabalho, eles necessitaram a gente conceituar o que seria popular, né, e a política pública. Aí nós entendemos que popular é a chamada de oprimido aquele que vive sem condições elementares de exercício de sua cidadania, e que está fora de posse de uso dos bens materiais produzidos pelo sistema econômico atual. E por aí também a educação. A educação também ela é um bem, ainda que, vamos dizer, não econômico, em algum momento ou outro ela vai passar, né? Porque está tudo interligado. A gente vai escutar isso no Ferreira, que traz para a gente tomar bastante técnica da educação popular, como teoria de conhecimento baseada na experiência cognitiva do ator social, ou seja, referenciada no contexto social do indivíduo, com metodologias incentivadoras à participação e o empoderamento das pessoas, permeados por uma base política estimuladora de transformações sociais e orientados por anseios humanos de liberdade, justiça e igualdade. Aí, pensando em Paulo Freire, né, dentro de Paulo Freire, a gente vem trabalhar com conceitos. Por isso mesmo, pensar certo é colocar o professor o mais amplamente, a escola, o dever de não só respeitar os saberes da comunidade, dos educantes, sobretudo das classes populares, que chegam a ela. Saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há de mais de 30 anos, vem sugerindo discutir com os alunos a razão de ter de algum desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. E também a gente tira, que eu acredito que um dos grandes desafios da educação hoje é tirar do centro o educador, né? Queria quebrar a imagem de professor-aluno, algo que já é meio estranho também, que o aluno é aquele que não tem luz, não tem nada, né? Não dá para conceber que o menino chega em sala de aula sem conhecimento algum. Cada um tem conhecimento de aula para chegar na sala de aula.
Ninguém chega sem luz ao vigor. Então, esse plano educador, e isso que ele traz como conhecimento, como é que na sala de aula pode ser, não aproveitando, como é que pode ser comparado como saber, como conhecimento também. É que em outro momento, Paulo Freire vai chamar dessa concepção do educador enquanto centro, do possuidor do saber, da educação bancária. A visão de Paulo Freire, quando ele retrata essa quebra desse paradigma de professor enquanto centro do conhecimento e que tudo gira em torno dele. E aí, se a gente volta na imagem de novo, na Macosta, a gente pensa não só na população de terreiro, mas em outras populações também, como é que a escola dialoga com esses meninos com esses meninos diferentes? Como é que a escola tem um olhar para o menino que é de uma comunidade tradicional, para o menino que vem de um quilombo, para o menino que vem de raízes indígenas? Como é que a escola consegue dialogar com isso também, com esse saber também? Como é que isso é agregado? É visto como algo meramente cultural, folclórico, ou como é que isso é incorporado de fato também no saber e no conhecimento? O processo de aprendizagem. Tem uma análise da professora Ana Lúcia Silva Souza, que é muito interessante, que ela faz uma análise do letramento através de algumas manifestações culturais, artísticas. E ela apresenta, né, o hip hop, o território que essa manifestação cultural ela produzida, enquanto um espaço também de produção de conhecimento. Porque através dele vai ter a música, vai ter a dança, vai ter outras manifestações artísticas nesse ambiente. Tá, enquanto é constituído, né? A gente apresenta que já lá na Constituição de 88 ele já vem nos dando algumas direções com relação à educação. Tanto a educação essa formal instituída nas escolas, quanto a educação comunitária. Não exatamente com essa palavra comunitária, mas quando vem nos dizer que há uma possibilidade de trabalhar várias perspectivas pedagógicas. Então, o Estado não puxa só, e aí no caso não puxa só o Estado também, né? Tem o papel da família, mas também o papel da sociedade civil também, nesse processo de educação também, né? Uma educação que alguns tópicos trabalham com uma formação integral, né, para a vida toda, não só o básico do conhecimento, as disciplinas corriqueiras que a gente tem, mas uma educação que prepara o cidadão para a vida. Porque quando a gente fez essa educação popular comunitária, né, e essa construção, ela parte dessa construção mesmo do conhecimento comum com o outro, né? E a gente consegue localizar isso, ainda que não com essas palavras tão fidedignas, dentro da Constituição e da Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Aí o conceito de políticas públicas, né, que a gente vem trabalhar na perspectiva que refere à ação das autoridades públicas na sociedade, referindo-se àquilo que os governantes produzem para alcançar determinados resultados através de algum meio. Nessa concepção, políticas públicas remetem a um conjunto de decisões, mais um conjunto de ações implementadas àquelas decisões. Que aí parte desse momento. Porque políticas públicas, são escolhas. São escolhas dentro de uma perspectiva e de uma demanda que a própria sociedade civil, ela sinaliza. Aí, dentro dessa sinalização, o Estado vai verificar o que ele vai atender ou não dentro dessa perspectiva. E como a gente dizia no início do trabalho, a nossa ideia era analisar uma prática de educação popular, né? Então, o Instituto para Educar Famílias, uma organização que surgiu em 1939, na Baixada Fluminense, ela surgiu no Ministério de Católico, então, através da Fundação do Negro, né? Tentando organizar, organizando os jovens e organizando com cursinho pré-vestibular, né? E aí, esses cursinhos comunitários, eles tinham um dado muito interessante, que era o quê? Eles são feitos através do voluntariado. Então, os professores são voluntários da própria comunidade e se organizam nas aulas, né?
E em Minas Gerais, a Educafra migrou através da cidade de Passos, em 98, e veio uma relação com o grupo de São Paulo. Então veio através de Passos. O que acontece? A Educafra é uma rede de cursinho pré-vestibular comunitário que tem em alguns estados do Brasil. Em Minas Gerais, ele começa com o Academia em Passos, que até então não existia a sede administrativa em Belo Horizonte. Então, a de Passos era ligado à sede de São Paulo. E posteriormente foi propagando a coisa, e hoje existem vários núcleos em várias cidades de Minas e Belo Horizonte, região metropolitana. Com relação à prática de educação comunitária popular que a Educafra propõe, é dentro de uma disciplina que é o cursinho pré-vestibular, e dentro de do currículo existem todas aquelas matérias que serão cobradas no vestibular, mas sobretudo existe uma que tem a mesma carga horária que chama Prática de Cultura e Cidadania, que é quando o educando, através da sua realidade social, ele traz essas demandas e vai discutir em coletivo as soluções para eles. E aí também tem uma coisa que é bacana na caminhada de Educafra aí, que é que os grupos eles têm autonomia também. Além de valorizar os educadores daquela região, eles podem se organizar com autonomia, ligados à técnica e o microclaro, mas eles têm autonomia para pensar a cara, para pensar o que fez. Ou seja, eles geram eles atuam positivamente naquela comunidade. Tem uma intervenção muito positiva na comunidade, que é muito bacana também. Aí, como eu já havia falado anteriormente, né, a prática da disciplina de cidadania, que foi prevista na Faculdade de Paulo Freire, uma vez que nessas disciplinas, os educandos analisam suas atividades sociais e culturais para, a partir delas, incorporações de mudança. E mais uma vez, a gente vai estar perspectivamente preparar o cidadão não só para o vestibular. É bacana, o vestibular é um foco do nenhum, sim, mas não é só o vestibular, tem mais coisa aí. Ações. Propor uma educação popular, compreender e reconhecer o papel de cada um no processo coletivo de produção do conhecimento. É preciso pensar que a escola não é um espaço primordial para se educar, como o Renato disse anteriormente. O papel de educar não é só da escola, ela já está saturada de N funções que o Estado ou até mesmo a sociedade demanda sobre ela. Ela tem algum, porque ela é um espaço que pode propiciar, mas ela não tem a função de todo o processo de educação, né, que é onde que entra as organizações da sociedade civil, que pode colaborar, né, as igrejas, coletivos de hip-hop, entre outros espaços, que pode colaborar para essa educação. E a gente percebe também, então, aí que as políticas de curso de educação que a gente tem hoje, elas contemplam um pouco, de fato, a população negra, por exemplo, contempla um pouco, ainda não é suficiente, não é capaz de fazer as instruções necessárias. E quando você tem população negra, por exemplo, eu gosto do mesmo exemplo. Tem população negra de terreiro, tem população negra de quilombola, tem população negra de congado, como é que a gente contempla cada uma dessas populações? E também pensar que os ambientes oficiais de educação, eles não comportam as múltiplas funções sociais que o próprio Estado designa. As políticas públicas de educação, especificamente a Lei de Direitos Básicos de Educação, apesar de reconhecer o processo de aprendizagem comunitária através do artigo 3, estabelece que a educação deverá atender os princípios de pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, valorização da experiência extraescolar, aí a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. No entanto, no ambiente formal, né, instituído de educação, a gente percebe que a educação está muito mais voltada para o trabalho do que para as práticas sociais. Essa foi a conclusão a qual a gente chegou. E instituições específicas do setor, como a Educação Minas, contemplam a educação na perspectiva freiriana, suprindo a lacuna deixada pelo Estado. Enfim, essa tem mais alguma. É isso. Enfim, essa nossa apresentação. Resumo do trabalho.
Então, né, assim, devido ao adiantado da hora, né, porque está todo mundo muito doido, querendo aproveitar o sábado, né? Então, eu vou ser breve e quero agradecer, né, também a oportunidade de ter sido convidada e de ter lido o trabalho, né, o trabalho de vocês, que ficou um trabalho muito bacana e orientado pela professora Cláudia, né, que é uma pessoa que joia, igual a Carluccia, né, então assim, é sempre um prazer, né, e oportunidade de aprendizado também para mim, né, falando do trabalho de vocês. E parabenizar o grupo pela apresentação, vocês trouxeram aqui a cota, né? Aí os outros grupos não falaram das pessoas que vieram aqui, mas aí eu já percebi que pela própria apresentação vocês já incluíram, quer dizer, aquela fala delas, né, no trabalho de vocês, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo com aquele seminário. Então, assim, fiquei muito satisfeito mesmo de vocês terem, né, trazido ela para cá e eu percebi justamente ela aqui também, né, no trabalho de vocês. Depois a gente vai ver como vocês podem incluí-la nas referências do trabalho de vocês, que ela não conta aqui, mas aí tem como fazer, pode colocar palestras do dia, né, aqui, tá? Na referência. Então, aí parabéns pela apresentação, né? Foi muito tranquilo, vocês foram muito tranquilos, estavam seguros de, né? A gente tá comparado com você, mas é que tu vai viu? Então, parabéns pela apresentação, as lâminas, né, estavam bem lindas também, do meu entendimento foi bacana. Agora, as considerações no trabalho escrito, tá? O trabalho foi um trabalho assim, super fácil de ler, muito agradável, tá? O trabalho estava assim, ó, desde o início, sabe aquele trabalho assim, corrente, assim, ó, fácil de ler, que você, né, que pega ali de uma sentada só e nem precisei retomar para ler, porque assim, está compreensível, muito bom mesmo o trabalho a escrita mesmo, o trabalho de vocês. Obviamente, que eu também percebi algumas questões aqui, né, que o nosso objetivo aqui é contribuir isso. As coisas as observações que eu vi, né, de contribuir, que nós estamos aqui todos aprendendo, né, porque não é nenhuma banca, é uma sala de aula mesmo, né, nós estamos aprendendo aqui, e eu tenho também certeza que vocês vão continuar, né, com esse trabalho, né, de vocês, e as observações que eu vou colocar aqui em relação à parte escrita do trabalho, é que vocês possam corrigir e que já na próxima versão do trabalho, isso aqui já esteja, né, superado, né, no próximo trabalho de vocês. Como falei, não é fácil de ler, mas eu percebi que vocês não fizeram, né, aí agora, como diz a Adriana, vou roubar a palavra da Adriana, tá? Agora minha parte de carapuça de bruxa. De bruxa e de professor de normas, né? De normas da BNT, de metodologia. Então, na parte escrita, eu percebi que vocês não, depois que terminou, mas era incompreensível pela correria também do trabalho, que vocês não fizeram, sabe aquela leitura última do trabalho, assim, para poder ir acentuando palavras e aquelas coisas, né? Então, ficaram algumas coisinhas assim, que eu fui acentuando para vocês aqui e fui colocando. Mas foi só isso. Na apresentação, eu achei que a apresentação de vocês ficou bacana, né? Não ficou grande, ela ficou assim. Clara, sabe, bem objetiva, bem clara mesmo. Eu entendi o que vocês queriam colocar aqui, porque vocês falam logo no trabalho. Né? Passando algumas questões, norteiam essa investigação. Aí, vocês já colocam as questões que vocês querem investigar, então fica claro para a gente que está lendo, e aí fica bacana. Aí vocês colocam também, logo na introdução, a coleta de dados foi realizada mediante entrevista, isso aqui eu senti falta nos outros trabalhos, que não, né, que eu li, né,
que aí eu coloquei as observações lá com relação à metodologia, então o seu tinha, né, aí foi legal. O referencial teórico também, né, vocês colocaram aqui, tá bacana. No referencial teórico, eu só perguntei duas coisinhas aqui, que vocês já colocam que tem uma página inteira, tal, sem nenhuma citação. Sabe, que vocês estão falando. A impressão que tem é que vocês mesmos estão falando. E aí vocês fazem umas afirmações assim, entendeu? Neste período, a visão da escola muda, onde era o lugar da instrução, a ignorância passa a ser um lugar de perigo, pois passa a servir para divulgar conservadorismo e desestabilização da vida. Neste período, a escola básica acentua ser objeto de reprodução social da desigualdade. Aí está na página 3, está no referencial teórico. Então, aí eu acho assim, porque essa daqui, eu não sei, no meu entendimento, isso daqui parece que é uma afirmação de uma outra, sabe? Até alguém que disse isso. Isso aqui não é fala de vocês, né? Então aí seria bom vocês só colocarem assim, ó, de acordo com o fulano de tal, né? Quem falou isso, eu tenho certeza que vocês devem estar. E aí a mesma coisa eu finalizei no parágrafo seguinte, que fala assim, ó. A primeira, né, que é, vocês estão falando da diferença aqui, ó. A primeira busca desenvolver aprendizagens que empoderam os sujeitos educativos como sujeitos de direitos e responsabilidades. Isso também aqui, essa palavra, ó, sujeitos de direitos e responsabilidades, isso aqui, tem alguém que já falou disso, sabe? Porque são essas coisas que a gente fala assim, mas com certeza que isso aqui são conceitos, né? São textos que alguém já falou disso. Aí seria bom citar de quem que é. Né? Eu só estou colocando aqui, Cláudio, mas aí depois, né? Aí depois os grupos, são só sugestões, são só as minhas dúvidas, de uma pessoa que não entendo muito, mas isso aí depois, quem vai saber disso é a orientadora de vocês, tá? Só estou colocando aqui. E aí eu marquei mais umas aqui, aí só já também para ser breve, aí vocês fazem o contexto, né, da pesquisa aqui, ok, né, aí você dá um diferencial do educado, e aí, tudo bem nas conclusões de vocês, vocês apontam, aí só uma questão que eu coloquei aqui, essa palavra. Aí as outras estão ok, aí eu já pulo lá para as conclusões. Eu fiquei em dúvida num termo que vocês utilizaram aqui, que é na página 17, quem está com o documento escrito aí. Aí eu vou pedir licença mais uma vez, só para ver o parágrafo, só para ver se a minha compreensão foi, se eu estiver errado. Aí vocês começam assim, propor uma educação popular é compreender e reconhecer o papel de cada um no processo educativo de produção de conhecimento. Nessa proposta, não cabe a reprodução, mas sim a construção ativa do conhecer. Nela, não existe a dicotomia entre o objeto conhecido e o sujeito conhecedor. Ambos são partes dissociáveis do processo do conhecimento. Aí eu fiquei em dúvida, então é indissociáveis, né? Então aparece essa palavra aqui, porque aí um diz do outro, né? Uma frase contradiz, né? Então aí é corrigir, aqui faltou um. Tá? E ela aparece duas vezes nesse mesmo contexto de contradição. Tá? Então aí beleza, só isso. Agora, por último, e agora eu vou vestir mesmo a roupinha de bruxinha. Esse parágrafo do professor de metodologia de vocês, as citações de vocês,
Então, um problema sério de normas da BNT. Ele imprimiu um arquivo e Ativações no começo estão ok, ótimo. Então, está concentrado, tudo bonitinho. Né? A ligação do parágrafo, sempre assim. Explica que ele Só que com relação às normas, não tem aspas mais na citação longa. Isso, aí eu fui marcando todo o trabalho. Não tem eu não faço, isso aqui eu me tirar eu punha. O outro aí no trabalho, a gente aceita a observação uma vez que vocês estão com um documento que não foi impresso correto. Ah, sim, tudo bem. Porque houve essa mudança de fato, no entanto, não foi impresso o arquivo. Então, eu acho que eu vou fazer uma vez que você muda de um outro para o outro, às vezes. tem isso também. A questão de botar recurso, Mas o outro não coloca aspas, não. Eu vou citação com aspas, isso aí é um vício meu de origem. Ele mandaram para mim pegar para acompanhar. Não foi nem olhar. Aí não chegamos mais e o espaço entre as linhas já está se marcando aqui. E eu percebi que vocês colocam algumas citações também, que eu acho que daria para colocar no corpo do trabalho, não precisava ter aquela citação em bloco, porque até 3 linhas vocês podem colocar no corpo do trabalho sem problema. Eu acho que tem algumas linhas que estão com 4 linhas escrevidinhas, que você coloca ela no corpo do trabalho, ela vai para 3, tá? No resto, e fiz aqui algumas observações nas referências. Aí, como de vocês eu li assim, eu já estou fazendo algumas correções aqui, depois eu passo para vocês. Eu só senti falta da lei 10.639, que não estava no trabalho de vocês, mas eu achei todos aqui. É a lei que eu trabalho e foi só. E aí, as correções da nossa BNT, eu já estou marcando aqui para vocês. O principal, deixou aqui no nome. E aí vocês imprimiram o verso corretamente, viu? sustentável nos pontos. Sustentável vocês são, só que só essa aqui que não precisa imprimir no verso. Essa aqui pode ser na coisa, tá? Mas o texto é do texto. Mas muito bom, né? Agradeço a oportunidade, foi bacana mesmo, né? Foi muito bom ter lido o trabalho de vocês. E eu espero, né, com essas minhas observações, ter contribuído mesmo com viu? Muito obrigada, mais uma vez. Era só isso. Né, à vontade. Sim, aqui não aprender. Se a gente negligencia, falta, deixa passar essa oportunidade, vocês com certeza vão ser corrigidos lá na frente e vai ficar assim, nossa, mas não aprendeu isso na graduação? Não, E aí aqui é o espaço mesmo. Então, em função disso, em primeiro lugar, agradecer muito, né, o convite de participar da banca e com essa temática, que é uma temática, né, só de ler Paulo Freire e ver o título autonomia, né, pedagogia da autonomia, eu derreto, porque realmente é uma área que me é muito cara, eu gosto muito dessa discussão. Fui educadora de nível básico, muitos anos, e sei o quanto que a gente está longe, está distante, né, dessa lei aí ser implementada e como é que é realmente necessário a gente conseguir colocar isso em prática, mas, como diz o título, é um desafio. Eu vou já vestindo a caráter bruxo, e não, né? Eu rabisquei o trabalho todo, que nem eu fiz com o trabalho dos meninos, mas não vejam isso como algo que, nossa, está muito ruim. Pelo contrário, quando o trabalho está muito bom,
a gente quer mais. A gente pensa assim, nossa, tá tão bom, né? Que a gente fala assim, não, então, e trabalho só tem ponto final porque tem prazo. Porque se não fosse, com certeza vocês teriam aqui, né, desenvolvendo mais. Então, na apresentação, de cara, vocês colocam as questões que nortearam a investigação. E aí, eu fico lembrando, quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente quer ver tudo na realidade, né? E essas questões que vocês buscaram investigar, elas estão respondidas ao longo do texto, mas elas não aparecem lá na conclusão. O que é que vocês observaram disso, tá? Porque ela está diluída, está respondida ao longo do texto, mas vale a pena, uma vez que você criou expectativa para o leitor, né? De que a gente perguntou isso, então, que respostas que a gente obteve da realidade. Tá? Dá para inserir, mas é legal se a gente conseguir trazer isso para a conclusão de uma maneira, né, com mais clareza e apontando isso. Então, por exemplo, vocês conseguiram descobrir, né, que essas políticas públicas educacionais normatizam, né, sobre a educação comunitária e popular? É legal afirmar isso, né? Ok, normatiza, mas a prática, né, na realidade a prática é outra, enfim, essas questões. No referencial teórico, vocês trouxeram teóricos muito importantes, trazendo, né, essas definições, especialmente Paulo Freire, com a definição de educação popular, fazendo esse contraponto, né, com Souza, falando desse universo, né, das questões culturais, e como é que isso deve, pode, e é necessário dialogar dentro da educação formal ou da educação popular. E tem alguns elementos que foram colocados na análise comparativa, que é especificamente da lei, que não aparece no referencial. Então, a pesquisa já foi feita. O que eu sugiro é que trechos que vocês colocaram na análise comparativa para observar e comparar a realidade com o referencial, puxar isso aqui e jogar lá. Jogar no referencial. Porque aqui, na análise comparativa, o que você está fazendo? Esses trechos, por exemplo, na página 14, a cobrança, o segundo parágrafo, a cobrança sobre a ausência da história dos negros no Brasil resultou na lei. Você está apresentando uma lei. Você está falando desse contexto que cabe dar continuidade lá no referencial. E aí, depois, na análise comparativa, você não precisa desenvolver isso aqui tudo de novo, porque uma vez que já foi dito, você vai, né, falar, legal, então essa lei que subsidia, ele já foi apresentado lá. Porque senão você entra num módulo que você está vendo o referencial, o que é que foi pesquisado, e aí chega na análise, mas tem mais coisa ainda para, né, coisa. E eu entendo que, nesse contexto, esse aspecto que apareceu aqui, ele ocorreu em função do volume de pesquisa que vocês fizeram. Isso é um bom indicativo, né? E que você mergulhava mesmo nesse universo. Eu só acho, sugestão, né? Percepção minha, que a gente pode deslocar para o espaço que é da... Vocês estão investigando a parte da legislação. Ainda no referencial teórico, na página 2, primeira coisa que então, na apresentação, eu tenho algumas questões, né, que é o que as políticas públicas educacionais, né, normatizam sobre educação comunitária e popular, e no referencial teórico, primeiro parágrafo. Então, a gente vai conceituar o que é popular, ok, eles fazem isso com Paulo Freire. E o que é políticas públicas. Aí vocês trazem o que é políticas públicas no único parágrafo, que é o nosso nome, né, o Menicucci, isso. O Menicucci é como se fosse assim. Menicucci, piorou, né? Porque eu não sei, não conhecia, trazer. O que acontece? Você está falando, era Camila? Pessoal. Bonitinho mesmo. Bonitinho. Vocês estão desenvolvendo sobre educação popular, legislação educacional.
quando chega aqui, na hora de falar das políticas públicas, vira um parênteses pequenininho, falando que a Constituição, né, vai falar da política pública dessa forma, essa definição acabou o papo. Só que o título e a promessa para o leitor é: nós vamos falar sobre, né, essa articulação aí da política pública, tudo bem, no título você vai reportar política pública educacional. Mas, então, ou você tira um pouco dessa ênfase, ou complementa aqui, conceituar o que é popular, o que é política pública educacional. Você não desenvolveu muito, né? E aí, para o leitor, fica um pouco dessa expectativa. Mas cadê a política pública? Ainda mais que aqui a gente discute muito, né, essa temática. Então, ficou um pouco um flash, tá? O resto, as outras questões que foram observadas é o seguinte: quando a gente vai fazer a apresentação da organização, né, foi no tópico 3, página 8. Organização pesquisada. Ficou muito legal, deu para perceber assim, como é que vocês, né, se apropriaram mesmo dessas informações, como é que a instituição. Fantástico o trabalho, né, gente? Sinceramente, é um trabalho muito diferenciado, muito interessante. Vale a pena colocar, seja aqui no histórico ou aqui na organização pesquisada, uma nota de rodapé falando qual documento que vocês extraíram. É a mesma observação do outro grupo, né? Foi do estatuto, foi do site, foi de não sei o quê, para que, quando eu, enquanto pesquisadora, queira retornar a essas informações, eu saiba de onde que foi retirado, tá? Foi de uma entrevista e tal. Lá em rede de parceria, você coloca o nome do secretário do EducaAto, Frei Silva, né? Eu fiquei me perguntando se tem necessidade de nomear esse cara, se é uma exposição, mas isso é frescura minha, tá? É só uma dúvida, só para pensar junto se tem necessidade mesmo de colocar o nome dele, uma vez que vocês estão sinalizando, que vocês, né, conversaram já com algumas pessoas que trouxeram essas informações. E acho que às vezes não precisa nomear. Na página 15, voltando lá na análise comparativa, tem uma parte também que é o que a Wanda tinha comentado, que no segundo parágrafo, há outras contribuições maciças da EducaAto, não sei o quê, visto que no Brasil menos de 3% dos jovens, isso aqui é um dado da instituição, é um dado de alguma pesquisa que vocês fizeram, é só citar na fonte, tá? Só para não falar assim, a gente acha que 3%, mas peraí, quem pesquisou isso? Né? E um vício que a gente tem, eu acabei, tá, gente? E um vício que a gente tem que só depois de muita gente encher o saco falar que a gente começa a corrigir. Siglas. Todas siglas, se é a primeira vez que vai aparecer no texto, você precisa escrever ela por extenso. Então, Enem não é Enem, é o Exame Nacional do Ensino Médio. MEC é o Ministério da Agricultura. Por quê? O leitor não é obrigado a saber que sigla. Depois que eu usou ela uma vez, pronto, você pode usar ela à torta do direito. A gente usa aquela coisa de, por exemplo, citar uma vez, ter uma página com as abreviaturas e depois alguns depende do trabalho que você vai. Depende do texto que você vai apresentar. Tá? Então, por exemplo, essa estrutura de dissertação, você tem que fazer isso, tem que ter a tabela lá da sigla. Mas cada produto vai ter uma normatização. Né? Então, às vezes, uma revista vai te pedir isso, outras não. Mas aí a prática apareceu sigla, a primeira vez que ela aparece no texto, você tem que escrevê-la por extenso, para situar o leitor. Essa questão das referências eu também coloquei algumas que aparecem na referência, mas não aparecem no texto, e algumas, deixa eu ver qual que é. E acho que é o Teodoro. O Teodoro não aparece. Não aparece. Ele aparece no texto e não aparece na referência. Isso aqui, gente, é um trabalho que, assim, a gente acostumar mesmo, porque a gente muda tanta coisa, que aí na hora no final, aquela correria, você vai jogar os textos, né? Você leu, aí o avaliador, o leitor chato, vai ficar batendo. Né? Qual que é a referência e o que está lá. Mas isso aí é só porque é de praxe mesmo, gente. De maneira geral,
né, tem potencial, o texto está muito bom, e eu acredito que se vocês forem continuar nessa perspectiva, tem muito para crescer. Agradecer demais a Cláudia, né, pelo apoio aí. Pode falar? Não, eu queria que o INEP também, viu? O INEP. Eu quero com duas questões que eu queria falar. Primeiro, do ponto de vista do grupo, até que eu falar outra coisa primeiro. A dinâmica de orientação, a gente tem que pensar, sabe, Adriana? Porque existe um esforço, eu não sei qual que é o desenho que está sendo construído, porque a gente está tentando construir um outro para mas existe um esforço dos engenheiros de produção que o texto traduz muito mais o esforço deles de investigação e de pesquisa do que de uma orientação. Então, eu acho que eles contribuíram muito mais do que o meu esforço de orientação, para ser muito sincero. E aí, eu acho que a gente tem que pensar em um desenho para que esse tipo de trabalho compartilhado, ele possa de fato ocorrer. Eles não são trabalhadores, eles não conseguem. É uma dinâmica que a gente poderia contribuir muito mais com o trabalho deles, sabe? Então, muito do que aparece do sufoco do final, de uma falta de revisão, de uma leitura nessa questão da norma e tudo, tem a ver com essa questão da dinâmica do desenvolvimento do trabalho. Então, fica muito mais no esforço deles do que no acompanhamento nosso. Então, eu acho que os métodos do trabalho, nesse sentido, são deles, porque é um esforço, uma produção muito individualizada que eles têm que ter enquanto grupo, com a dificuldade de se encontrar enquanto grupo e de encontrar conosco. Alguma coisa nós, enquanto professores e docentes, nós temos que trabalhar para conseguir garantir as condições de produção dos meninos. Eu acho que essa questão tem que ser reversada, né? E aí, eu acho que é um mérito muito grande desse grupo, primeiro, o vínculo que eles têm com a causa. Ou seja, eles escolheram um tema por aquilo que eles acreditam, assim como eu vi os outros grupos aqui, por exemplo, do morador de rua, assim como o outro. Essa causa é muito forte para vocês. E isso dá prazer da gente que está acompanhando. Mas eu tenho que reconhecer que o tempo meu de orientação com eles não foi necessário para o que eles deveriam. Então, eu quero saber se eles vão tornar isso público e que eles conseguiram avançar foi por um esforço muito mais deles do que meu. E aí, as lacunas que eu poderia ter ajudado, do ponto de vista, eu não vou dizer da norma, que esse aí eu já qualificado, não é minha onda, eu prefiro ir no conteúdo do que na forma. Mas a forma é necessária. Então, por isso que tem que ter a contribuição da forma. Então, nós temos que pensar em estratégias em que eles tenham, dentro da instituição, uma retaguarda para ver a forma de uma maneira mais compartilhada. Já que o projeto interdisciplinar, ele tem que valer para isso, né? Para que ninguém precisa ter a pretensão da globalidade, da totalidade. Então, eu acho que essas questões que eu vivi nessa experiência, eu quero deixar público, porque foi o primeiro trabalho desse só um caso desse sentido, e esse desenho eu acho que precisa ser avaliado por nós, para que facilite a produção coletiva deles, né? Mas, assim, eu acho que as contribuições que vocês fizeram tem um sentimento, vocês concordam, gente? Não está em momento nenhum depreciando o trabalho. Pelo contrário, a gente está valorizando, né? A gente está